Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Kaká. Oi, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Eu não podia deixar passar, né? Saudações alviverdes a todos. Estamos começando mais um React da coletiva do professor Abel Ferreira. Depois de 2 jogos suspenso, ele volta ao comando do Palmeiras à beira do campo. E em grande estilo, o Palmeiras enfiou 5-0 no São Paulo ontem. Todos os palmeirenses do mundo estão realmente muito felizes. Hoje não é para menos. E acho importante a gente pontuar que a gente sempre fala que de futebol as coisas mudam muito rápido, né? E como passou de um time esfacelado que não dava a menor ideia de que poderia voltar a jogar bola ainda esse ano. E rapidamente o Abel achou uma saída tática que serviu não só para fazer as coisas funcionarem taticamente, como mentalmente. Serviu de gatilho para que os jogadores voltassem a focar em jogar bola, quando parecia que a mentalidade, pelo menos para esse ano, tinha desmoronado. E o Abel conseguiu agrupar. Então, é uma qualidade sim, que poucas pessoas têm, é coisa de líder mesmo, né? Coisa de gente que inspira seus liderados. Então, e a presença dele na beira do campo também pode ter sido preponderante para que os jogadores jogassem como jogaram ontem. Então vamos ver o que ele tem a dizer de tudo o que aconteceu e se ele espera alguma coisa ainda desse ano. Ele vai falar que não, ele vai falar que jogo a jogo é muito distante, não tem o que fazer. Mas vamos lá, vamos ver o que ele fala. Boa noite. Hoje o Palmeiras fez a maior goleada contra o São Paulo em clássicos na história do Allianz Parque e ultrapassou esse rival também em número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro. Agora são 701 vitórias na história do Palmeiras contra 700 do São Paulo desde a fundação do Campeonato Nacional. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Correção não, uma observação. Esse número de 700, quem divulga é o próprio Palmeiras. Tá? Agora 701 vitórias. O Palmeiras não considera a Taça de Prata, disputada em 81 e 82, como partidas de Campeonato Brasileiro. Nós aqui, na verdade, consideramos por quê? Porque eram campeonatos que davam acesso à disputa do título no mesmo ano. Tá? Então, embora fosse um campeonato com times de categoria inferior, segundo o regulamento, se você fosse ganhando, você era campeão brasileiro. Porque daí você subia. Você não tem negócio da Libertadores, que quando você é eliminado, você vai para a Sul-Americana? Tudo bem, você está indo de um maior para um menor. No caso, era o contrário. Se você fosse ganhando as partidas no campeonato menor, chegava num ponto que você chegava no funil do campeonato maior e podia disputar o título. Então, é campeonato brasileiro. Então, aqui, na verdade, se vocês forem lá no Almanac, na contabilização de partidas de Campeonato Brasileiro, mais Robertão, mais Taça Brasil, já são 708 vitórias, se não me engano. Você falasse da sua leitura do jogo de hoje, um 5-0, como que foi essa preparação do Palmeiras, porque dentro de campo a gente viu um time muito superior, principalmente também na parte física, né? O Palmeiras parecia que tinha 12, 13 jogadores em campo, vencendo praticamente todos os duelos contra o São Paulo. Foi um jogo em que preparamos bem. Esta equipa tem esta capacidade de resiliência muito forte. A verdade é que depois do jogo do Boca tivemos uma quebra muito grande, porque na minha opinião produzimos o suficiente, mais do que hoje, por exemplo, na segunda parte contra o Boca. Infelizmente não conseguimos, só fizemos um golo. Fizemos inclusive mais remates do que hoje, mas o futebol tem destas coisas. Foi uma eliminatória difícil, depois 2 dias depois, com pouco tempo de recuperação, jogámos contra o Santos. Na minha opinião também um resultado
que não foi justo, volto a dizer, pela primeira parte que fizemos, pelo número de oportunidades que falhamos, e o nosso adversário com 3, 4 remates conseguiu fazer 2 golos, ganhou. Isso de facto deixou-nos animicamente difíceis. Foi uma equipa, e é uma equipa que começou o ano a ganhar, e isto é um ano longo, desgastante, mas é isto, esta equipa é resiliente, fez um belíssimo jogo no último jogo, uma equipa consistente, com muitas oportunidades, com muita chegada à área. Hoje fizemos 6 golos, um deles anulado, com muito volume ofensivo, com consistência defensiva, e é isso. Acho que foi uma vitória justíssima. Foi. Hoje foi uma vitória justa, beleza. Mas ele falou do Boca e tal. Então, ele usa sempre os números, né? Para tentar justificar o que ele considera justo e injusto. E faz sentido. Agora, se for para usar os números, a gente tem que usar os números da primeira partida também, quando o Palmeiras foi amassado lá na Bombonera e trouxe o empate. Né? Então, dizer que foi injusto ou injusta a eliminação frente ao Boca, não sei se é verdade, não. E também acho que não dá para maquiar o mau desempenho do time, que não conseguiu repor as saídas do ano passado até agora. Tanto é que ele muda o esquema tático. E só a partir dessa mudança de esquema tático é que o time responde. Vamos ver se ele vai falar sobre isso, né, da parte tática. E ele não teve a oportunidade de falar isso depois da partida contra o Coritiba, porque ele estava suspenso. Então é a primeira vez que ele vem a público falar depois que ele resolveu introduzir os 3 zagueiros. Eu estou muito curioso para que ele fale exatamente sobre isso. Abel, boa noite. Para quem gosta desses debates mais teóricos e táticos, né, tem um debate muito extenso sobre jogo posicional e jogo mais funcional, né? E o Palmeiras, principalmente no ano passado, mas acho que nesse tempo todo, é um bom exemplo de um time que faz um ataque, uma construção mais posicional e que consegue envolver o adversário. Como a gente brinca, jogo posicional não é jogo de pebolim, que o cara fica parado esperando a bola chegar até ele. Tem uma movimentação, mas uma movimentação mais ordenada. Eu sei que não é o caso ainda, mas quando eu vejo um jogo como o de hoje, com o Endrick, que tem essa característica de muita intuição também na movimentação, o Breno se movimentando como movimentou, o Veiga se movimentando de um jeito um pouquinho diferente, e pensando nos moleques que o Palmeiras tem no ataque, Kevin, Luiz Guilherme, eu queria te perguntar como é que você, como técnico, encara a possibilidade de escalar e treinar uma equipe eventualmente mais funcional do que posicional, e se você acha que, considerando os jogadores que o Palmeiras tem, esse novo Palmeiras que surge com a molecada que vem, pode ser esse um caminho para o Palmeiras, para um futuro próximo, fazer um time menos posicional e mais funcional pela liberdade de movimentação para esses caras? Obrigado. Faltou só acrescentar os 3 zagueiros. Foi pena, não é? Vocês estão tão habituados ao 4-2-3-1 que, não é? Estão habituados a isso que até se esquecem. Por exemplo, as 2 equipas que jogaram a Liga dos Campeões, uma jogou em 3-5-2 e o outro, aquele treinador fraco, acho que é o Guardiola, não é? Jogou com 4 zagueiros e 2 volantes, não foi? Mas pronto, é assim, quando ganhas as coisas estão bem, quando não ganhas há que encontrar um culpado, e assim funciona. Em relação à tua pergunta, eu já vos disse mais do que uma vez, acho que foi desde o segundo, terceiro mês desde que cheguei aqui, vão fazer 3 anos, que eu jogo de acordo com os atletas que eu tenho e de acordo com aquilo que eles mostram no treino. Portanto, se tiver que jogar com os moleques, vão jogar com os moleques. Se tiver que jogar com os mais experientes, vou jogar com os mais experientes. Se tiver que jogar com 3 zagueiros, ou com 3 zagueiros. Eu é que sou treinador, eu é que os escolho. E, portanto, dar-lhes parabéns. Acho que fomos capazes, numa altura difícil, de arranjar uma solução. Vemos o Zé a chegar à área. Tivemos que, em função daquilo que foi as necessidades ao longo do ano, transformar o Zé num 5. Em função das lesões que tivemos com o Dudu, começámos a ter situações de menos individuais, infelizmente com uma queda de performance que é normal de uma equipa e de um jogador. O nosso ponta do lado direito, que também aos poucos está a começar a voltar outra vez, e nós encontramos as soluções, mas vamos continuar a perder e a ganhar jogos, que é isso que acontece no futebol. Foram muitas soluções com esse novo esquema. Com 3 zagueiros, você solta os 2 laterais
Então, por exemplo, o gol do Piquerez, o segundo gol, o golaço, teve a participação dos dois laterais. O Marcos Rocha estava apoiando de um lado e o Piquerez de outro, entrando em diagonal por dentro, enquanto o Luiz Guilherme abria a defesa na ponta. E saiu o golaço, né? Mas isso só foi possível porque você tem os 3 zagueiros plantados, né? Vira e mexe o Zé Rafael aparecendo também para apoiar até a entrada da área ofensiva, e principalmente a movimentação de 2 atacantes enfiados ali entre os zagueiros, entre os defensores, entre a última linha. O que faz com que o time tenha muito mais possibilidades de finalizar dentro da área com propriedade. Uma coisa é finalizar pressionado, né? Você viu o Rony finalizando trocentas vezes, sempre muito pressionado, porque era sempre ele sozinho na área, com um cara em cima e um na sobra. Agora você tem 2 caras, eventualmente 3, né? Tem sempre mais um chegando na área para finalizar, e o Palmeiras está pisando muito mais na área do adversário. Então parou de ser aquele jogo buscando o Rony para entrar em velocidade, e agora você tem 2 atacantes posicionados esperando ou um lançamento de trás ou um toque, como a gente pode chamar, um toque, sei lá, um toque do Veiga, né? O Veiga recebendo de costas e já dando um tapa rápido, como ele fez, por exemplo, no primeiro gol, quando ele recebe do Endrick, já dá um tapa para o Mike. Ou quando ele dá um tapa rápido para um facão do Endrick, para um facão do Breno Lopes, que aconteceu várias vezes ontem também. Quer dizer, o Palmeiras rodando menos a bola, sendo mais direto, né? Mas sem depender exclusivamente de lançamentos longos, né? São mais toques na bola, mas sempre verticais. E essa movimentação do Veiga no sentido vertical também foi muito interessante. Ora ele se posicionando como centroavante, ora ele voltando para buscar jogo. O tal do Gabriel Neves ontem ficou perdidinho, tanto que o Dorival tirou ele, né? Com 30 minutos. Ele não estava entendendo nada de como fazer para marcar o Rafael Veiga. Foi um partidaço do Palmeiras ontem. Boa noite, Abel e João Quer do Verdazo. Hoje o Palmeiras foi para o intervalo já vencendo por 3-0, que já era um resultado excelente. E considerando que tem jogo já no sábado contra o Bahia, poderia ter tirado o pé no segundo tempo e se poupado. Mas hoje, além dos 3 pontos, era importante para o time recuperar a moral, recuperar a autoestima e a confiança da torcida, né? Então, eu queria entender como que foi essa conversa no intervalo, se houve algum papo nesse sentido, para que os jogadores voltassem ainda motivados para conseguir ampliar o placar. Obrigado. Olha, desde que eu sou treinador, as minhas equipas podem jogar mal, o treinador pode substituir mal, o treinador pode escalar mal, os jogadores podem jogar mal, mas esforço e dedicação e entrega nunca faltou a esta equipa, em nenhum jogo. Em nenhum. Nem contra o Santos, nem contra o Boca, nem em nenhum. Em nenhum. Mesmo nas derrotas, lutámos até o fim. Mas como te disse anteriormente, a cultura de um país ela não se muda. Não se muda de um dia para o outro. Ela muda-se com décadas, com tempo. E eu também não quero mudar nada. Eu quero continuar a aprender, continuar a ser melhor treinador e ajudar os meus jogadores. E é nestes momentos de dificuldade e de resiliência que, na minha opinião, se vê quem são os grandes treinadores e quem são os grandes jogadores. E o resto, a prova é ir para dentro do campo em cada jogo que nós fazemos, dar o nosso melhor, mesmo contra essa turbulência toda, né, contra esse barulho todo, com muitos influenciadores de forma negativa, porque infelizmente é assim. Eu sei que a árvore que dá mais frutos é aquela que nós mais batemos para cair. Nem eu, nem o Palmeiras nos últimos 3 anos estava habituado a perder como perdeu nos últimos, mas isto faz parte não só da história do Palmeiras, ganhou umas e ganhou outras,
mas nunca ganhou tanto de forma tão consecutiva. Não sou o que eu digo, são factos. Mas o que mais me enche de orgulho é que, mesmo em momentos difíceis, nós sempre mantemos a união dentro do CT, sempre procuramos trabalhar no sentido de dar a resposta no jogo seguinte. Nem sempre foi possível, em 4 jogos, como te disse, perdemos em cada jogo, mas umas vezes é preciso perder para depois encontrar as soluções, e eu fico, acima de tudo, contente porque tenho uma equipa com um espírito, uma mentalidade que eu gosto, resiliente e positiva, e isso é o que me interessa. O resto é só o resto. Boa pergunta do João Quer. João quer saber o que foi dito no intervalo, no sentido de, tá 3-0, tá resolvido. Vamos tirar o pé pensando no Bahia ou vamos fazer o maior placar possível para dar uma resposta, para ter um resultado que restaure a confiança, principalmente da torcida, né? Essa foi a pergunta. E o Abel já levou para o lado de o jogador não está dando tudo, poderia não ter dado tudo, poderia ter segurado, num sentido mais de displicência. E não sei se ele entendeu a pergunta do João, que para mim foi bem clara. Mas, de toda forma, ele corroborou o que ele sempre fala em relação ao caráter dos jogadores. O que me faz pensar que, numa entrevista passada, acho que foi depois do jogo contra o Santos, se não me engano, porque contra o Atlético já era o João, acho que foi no jogo com o Santos. Ele falou assim, eu já não estou sentindo aquele espírito de todos somos um, algo parecido com isso. E ficou meio que mal entendido. Mas, peraí, o que não é mais todos somos um? Os jogadores já estão pensando em sair, já não estamos com um grupo tão unido, ou é outra coisa? Então, isso me faz pensar que talvez ele estivesse falando de outra coisa. Acho que ele poderia estar falando de aspectos macro do Palmeiras, envolvendo essa efervescência política que a gente está vivendo, principalmente depois da entrevista desastrosa da Leila. Mas mesmo antes a gente já estava com problemas, né? Então talvez ele estivesse se referindo a isso, não ficou claro até agora para mim o que ele quis dizer com uma frase rápida, né? Mas que ela traz muita coisa embutida, que seria interessante a gente entender. Tudo bem, Abel? Boa noite. Inegável que foi uma das melhores partidas do Palmeiras na temporada e me lembrou bastante, talvez, os seus melhores momentos aqui com um time muito vertical, né? Um time com 2, 3 toques, já chega na cara do gol. O segundo gol é exemplo claro, né? O Mike ajeita uma bola, o Rios já coloca o Breno na cara do gol. E isso talvez tenha sido uma marca de outra hora do seu trabalho, e que é inegável que as chances elas são criadas. Você fala em resiliência, mas eu queria entender, foi alguma coisa diferente que aconteceu, ou as peças que você escolheu para formar esse jogo deixou esse Palmeiras mais vertical e mais agressivo? Eu já disse, eu sei que todos vocês têm um quê de treinador dentro de vocês, não é? Querem ser todos treinadores, têm todas grandes ideias, não é? Gostam de escalar as equipas, os times, na vossa cabeça funciona sempre, não é? Contra o Boca devíamos ter jogado, mas nós jogámos na segunda parte contra o Boca como devíamos ter jogado, segundo vocês. Nós jogámos contra o Santos como devíamos ter jogado, como vocês disseram, e perdemos. E jogámos contra quem? Que perdemos 4 seguidas. Atlético Mineiro, com as vossas ideias, entre aspas, e perdemos na mesma. Portanto, é mais fácil estar com o microfone na mão e falar o que é do que estar aqui. O que nós temos que fazer há jogos que correu tudo bem, hoje foi um jogo que correu tudo bem. É verdade, fizemos um grande jogo contra um dos nossos rivais, e a minha função aqui dentro é olhar para os jogadores que temos, tentar encontrar soluções quando temos jogadores lesionados, que foi o caso, como vocês sabem. O Dudu lesionou-se, infelizmente, no momento crítico do ano. Tivemos que arranjar aqui uma solução para a posição de 5. Hoje vimos o Zé com outra dinâmica. Eu disse-vos isso em outros momentos, que nem sempre o Zé foi convidado a fazer uma posição que não era a melhor, mas ninguém me garante que ia ganhar se contra o Boca se fizesse de maneira diferente, como fiz na segunda parte. Se fizesse o que devia ter feito na segunda parte do Boca, que foi o que fiz,
contra o Santos e perdi. Portanto, no futebol não há garantias de nada. E, portanto, o importante é que os meus jogadores joguem jogar, procuram dar uma resposta e serem fiéis àquilo que o treinador pede. Hoje, o primeiro golo e o segundo golo são desenhados para aqueles que falam em relação aos cruzamentos. É assim que se mais fazem gols. Agora têm que ser bons cruzamentos, é caprichar nos cruzamentos de qualidade, combinações interiores como aquelas que fizemos, que surgiu, por exemplo, na segunda parte em que o Veiga recebeu entre linhas, deu no Hendrick, depois a seguir o Hendrick passou ou cruzou para o Rony, que chegou um bocadinho atrasado. Eu particularmente gosto muito de jogar com 3 zagueiros. Este é o meu sistema de eleição, o meu sistema favorito, mas nem sempre, se tivermos jogadores, um Dudu na tua equipa, não vou metê-lo onde, não é? Temos que nos ajustar aos jogadores que temos. Portanto, fico feliz por os meus jogadores entenderem e por terem mente aberta de perceber que 3 zagueiros pode ser uma equipa altamente agressiva, uma equipa altamente vertical, uma equipa altamente ofensiva, como foi. Nos últimos 2 jogos com 3 zagueiros fizemos 7 golos, não sofremos nenhum. E vamos continuar a fazer o nosso trabalho. E podia ter sido mais, né? Eu acho que essa é a principal lição que esse jogo deixa. 3 zagueiros não é necessariamente defensivo, que é uma coisa que desde a década de 90, quando o 3-5-2 se popularizou, vindo da Europa para cá, e não pegou aqui. O Brasil jogou a Copa de 90 no 3-5-2 e foi massacrado. O resultado foi ruim, porque perdeu da Argentina, e aí a imprensa, muito burrinha, muito limitadinha, né? Principalmente na época, massacrou o 3-5-2, demonizou o esquema com 3 zagueiros. Falar em 3 zagueiros parece uma coisa do tinhoso. E não necessariamente é uma coisa defensiva, não necessariamente uma coisa covarde, retranqueira, desde que você crie mecanismos para agredir o adversário, mantendo 3 caras postados. E na verdade, se você for ver o 4-2-3-1 do Abel, ele continuava com 3 caras postados, só que um deles era o lateral. Né? É simplesmente uma alteração na dinâmica, e você está mexendo nas peças. E no caso do Palmeiras, isso vai funcionar muito bem, por quê? Porque você tem 3 zagueiros bons. Uma coisa é você colocar um terceiro zagueiro, sendo que o terceiro é um cara que está vindo da reserva, que teoricamente não é tão bom, e vai diminuir o nível técnico do setor defensivo. Você coloca um zagueiro mais ou menos ali, ele passa a ser o elo fraco da defesa. Agora, você tem 3 monstros, porque o Luan é um monstro. Ele joga muito, embora ele tenha injustamente recebido uma pecha aí que ele não deveria ter recebido, não merece. Mas ele é um baita zagueiro, ele é titular em qualquer time do Brasil. Se o Luan vai para o Flamengo, o Luan é titular do Flamengo. Se o Luan vai para o São Paulo, ele é titular do São Paulo. Se o Luan vai para qualquer time, ele é titular. E o Palmeiras tem esse privilégio de ter 3 zagueiros de nível top. Então, é possível você colocar 3 zagueiros sem cair o nível técnico e criar outras alternativas de saída. E repito, ontem, você tendo os 3 zagueiros postados, você consegue subir os 2 laterais, você já tem pontas ou atacantes jogando mais abertos, abrindo a defesa, você possibilita que os laterais joguem naquela diagonal, né, em direção ao gol. Então, o Marcos Rocha jogando aberto e o Piquerez fazendo essa diagonal, saiu o 5º gol. Né? E o Palmeiras seguiu atacando, seguiu agredindo, queria mais, e se o Klaus não termina o jogo aos 45, cabia mais. Você falava 3 zagueiros, né? E o Luan entrou, né? E muitas vezes ele vai à frente ali como se fosse um camisa 5, com um volante. Primeiro, essa sustentação que ele te dá para liberar o Zé, para encostar com o Veiga. E aí os palmeirenses perguntam, o que o Abel quer com o Breno do lado do Hendrick? Você aqui um dia deu uma declaração, eu amo o Rony. O próprio jogador que você ama tanto, você teve que colocar ele no banco, e o outro, que é o Dudu, você perdeu e colocou o Breno, que é tão questionado pela torcida palmeirense. O que hoje o Breno representa e o que ele traz de benefício para esse time, já que ele fez uma grande partida contra o Coxa e hoje também. Vai levar uma patada. Olha, ninguém ama as minhas filhas mais do que eu. Levou. E quando elas não estão bem ou que não estão a fazer aquilo que nós queremos porque estão a sentir inseguras ou porque não está tão confiante,
eu procuro ajudá-las e às vezes a forma de ajudar é tu protegeres e resguardar. Portanto, a minha admiração, o meu carinho pelo Rony é exatamente o mesmo, nada altera. O Breno, eu já o disse isso várias vezes, talvez seja o jogador aqui no Palmeiras que eu fui mais injusto. Ao contrário do que alguns, eu até gostava de dizer o nome de alguns jornalistas, mas não lhe vou dar esse tempo de antena. Dizem que eu não gosto deste jogador, ou não gosto daquele, ou prejudiquei aquele. Há um jogador no Palmeiras, que eu já disse à frente de todo o grupo e digo aqui na comunicação social, que eu fui mais injusto. E esse jogador é o Breno. Esse jogador, não estou a dizer que ele vai jogar sempre, foi o jogador mais que eu fui mais injusto. Quando eu olho para a minha consciência e que meti um em função do outro e passei o Kevin à frente dele em vez de ser ele, foi o jogador mais injusto, foi o jogador que pode dizer, o treinador comigo foi injusto, mais injustiçado. E a outra pergunta era, desculpa. Sim, eu já vos disse, eu gosto muito desta forma de jogar, ou com 3 zagueiros, ou com 2 zagueiros e um lateral, ou com 2 zagueiros e um médio a entrar. E às vezes é preciso chegar a uma cultura onde estão habituados, como disse, a falarmos de tática num país como o Brasil é muito difícil, porque 3 zagueiros... Por isso é que vejam os melhores treinadores. O melhor treinador do mundo jogou com 4 zagueiros na final da Libertadores, contra uma equipa com 3. Mas o mais importante é que os jogadores acreditam no treinador, o treinador acredita nos jogadores, são resilientes, sabiam que não iam ganhar sempre, e têm que estar orgulhosos, porque quer muitos queiram ou não, eles já escreveram uma história neste clube, têm um legado e vamos deixar um legado de muitas conquistas ao longo destes 3 anos, inclusive neste ano, e vamos procurar um jogo de cada vez até ao fim, ganhar o próximo, que esse aqui é o mais importante, e que os meus jogadores se consigam divertir dentro do campo, e contamos com a ajuda dos nossos torcedores, porque de facto neste tipo de jogos temos que ser nós a puxar por eles, e acho que hoje foi a minha equipa que puxou pela torcida. Interessante que até agora ninguém tocou no assunto de buscar o Botafogo, né? Que baixou a diferença, dá aquela animada ali no chat ontem, depois do jogo. Já tinha gente falando nisso, mas aqui tá todo mundo com o pé no chão, ninguém tá falando nesse tipo de coisa ainda. Agora, vamos falar do Breno Lopes. Um técnico vira público e falar o que ele tá falando. Eu fui injusto com o Breno Lopes. Eu muitas vezes deixei ele de lado quando ele teria que ter sido a próxima opção. Eu passei o Kevin na frente dele e fui injusto. São escolhas que se faz em momentos. Às vezes o Kevin arrebentou num treino, encantou todo mundo e ganhou confiança, né? A gente não sabe. Mas o fato é que ele vem a público defender o Breno Lopes. E já tinha feito isso. Não é a primeira vez que ele fala isso. Então ele está reafirmando, olha, eu estou sendo, ou fui, muito injusto com o Breno Lopes em algumas oportunidades. Ele ganha tantos pontos com o elenco ao fazer isso. E são essas pequenas pitadas de Abel que fazem com que ele seja o líder que ele é. Que faz com que os jogadores confiem nele. Né? Esse senso que ele tem de justiça e de fazer com que o jogador não se sinta injustiçado, não fique bicudo. E ele faz com que os jogadores acreditem piamente nas decisões que ele toma. E é por isso que ele consegue mudanças tão rápidas em tão pouco tempo. Porque ele é um líder. Eu não consigo enxergar em nenhum outro treinador do futebol brasileiro essa característica tão pronunciada como eu consigo ver no Abel. Né? Você pode falar, tem vários técnicos bons e tal, que entendem de bola, mas não conseguem ter essa ascendência sobre os jogadores como o Abel consegue ter no Palmeiras. Isso sem falar na capacidade dele de reinventar
o time taticamente, de forma muito rápida. Isso também vem dos 3 anos de trabalho, né? A gente fala do Batistins toda hora. Não é a primeira vez que ele joga com 3 zagueiros. Ele já fez isso antes. O time já jogou assim algumas partidas antes. Não de forma seguida, consistente. Mas já tem isso na memória tática. Então não foi também por isso não foi muito difícil alterar o sistema, né? Com sucesso, tão rapidamente. Eu ainda vejo algumas fragilidades nesse sistema. Se o Palmeiras insistir nele, vai acabar ficando manjado. E eu repito, para mim o ponto fraco desse sistema é que se você anular o Veiga, você mata esse sistema. Então a gente precisa ter uma saída para quando o Veiga estiver com uma marcação individual muito forte. Uma hora isso vai acontecer, a gente vai perceber se isso já tem uma solução engatilhada ou não. Mas de qualquer forma, o Abel consegue a confiança dos jogadores. Os jogadores executam o que ele determina cegamente e dá certo, porque ele é um líder. Então essa sacada dele de valorizar o Breno Lopes é apenas mais um exemplo disso. Abel aqui, boa noite. Eu queria continuar falando sobre o Breno, porque há 1 mês e 10 dias ele viveu um episódio difícil, conturbado, acabou fazendo um gesto ruim para a torcida, e apesar de você considerar que foi injusto com ele, eu imagino que houve conversas e direcionamento e, em alguma medida, até acolhimento. Eu queria que você falasse um pouco dessa gestão para que ele pudesse voltar com a cabeça no lugar e responder em campo como aconteceu hoje. Obrigada. Quem me ajuda a ganhar são os meus jogadores. E ninguém gosta mais deles do que eu. Ninguém tem mais carinho por eles do que eu. Ao contrário do que alguns dizem, que o treinador não gosta do A, não gosta do B, não gosta do C. Porque dizem isso com maldade. Fazem-no com maldade e fazem-no até para criar polémica, para ter gente que vê. Isso. Eu não me revejo nesse tipo de jornalismo, eu não me revejo. Mas também não vou dar tempo de antena. Ouço e gosto de ouvir. Tenho cabeça fria e coração humilde. Eu perdoo todo mundo, mas eu não esqueço. Eu perdoo tudo, mas não esqueço. E o Breno como te disse ao teu colega há pouco, é dos jogadores, é o único jogador que pode reclamar disso. Quer dizer, o treinador não teve os mesmos olhos comigo do que teve se calhar com outros aqui dentro. É o único. E eu sei disso. E já o disse isso a ele, digo isso aos meus jogadores. E por isso é que eu meti. Fui buscá-lo outra vez, resgatá-lo, mas é tudo mérito dele. Tudo mérito dele. E infelizmente nós, na sociedade em que vivemos, é mais fácil crucificar ou arranjar um culpado como um jogador. Parece que matou alguém, parece que fez um crime ou assaltou alguém. E no futebol tudo se transforma em uma coisa inacreditável. Assim fôssemos tão rigorosos e exigentes nas outras áreas da sociedade brasileira, seríamos muito melhores. Mas infelizmente o futebol é como é, não sou eu que o vou mudar. A única coisa que eu procuro é mudar a mentalidade dos meus jogadores, perceberem que conhecerem o contexto onde estão, conhecer o Brasil, conhecer a imprensa brasileira, conhecer os jornalistas, conhecer os mídia, conhecer as redes sociais e aprender a lidar com isso de forma natural. Quando eles conseguem atingir essa maturidade, que a minha equipa infelizmente tem 50% de jogadores maduros e outros que ainda nem carta de condução podem ter porque são de menor idade, nem podem ir para fora trabalhar porque ainda não têm idade suficiente, né? E nós temos só a fazer o que eu faço com... Essa também é uma minha missão enquanto profissional de futebol, enquanto professor, enquanto educador, é ajudar os meus jogadores da melhor forma que sei que posso, ao contrário do que algumas más línguas, não é, dizem, porque tem clara a intenção de influenciar de forma negativa o Palmeiras, influenciar de forma negativa os jogadores de Palmeiras e influenciar de forma negativa o treinador de Palmeiras. Isso daí ele está falando de jornalista e também de Enzolândia, né? Que, como a gente sempre fala, são poucos, mas são barulhentos, fazem barulho e prejudicam o Palmeiras. Acham que estão ajudando o Palmeiras, mas estão prejudicando, né? Ou às vezes sabem que não estão ajudando nada e estão pensando muito mais neles. Quanto aos jornalistas, ontem a gente teve, por exemplo, um jornalista que escreveu que a derrota do Palmeiras frente ao São Paulo
faria o Palmeiras entrar numa crise, isso aqui, quer dizer, uma coisa que seria até óbvia, mas ele fez questão de pontuar antes para aumentar a fervura. É o exemplo mais claro de um cara que planta crise sem dó. Tá? Um jornalista que é editor de esportes de um grande jornal aqui de São Paulo. Então, são caras que realmente são esses que o Abel fala, que vêm com maldade, né? Mas isso também não é privilégio do Brasil, a gente vê isso no jornalismo esportivo pelo mundo, tá? Então, o Abel tem que entender que é assim, cara. É assim mesmo e, infelizmente, quem está envolvido com o futebol tem que conviver com esse tipo de coisa. E ele reage bem até, eu acho, né? Quando ele menciona. Eu só acho que ele não precisava acusar tanto o golpe, né? Ele dá muita importância para quem não devia ter tanta importância. E ao fazer isso, ele retroalimenta esse ciclo. Então, o Enzolândia que está ali, pô, ele está falando de mim, vou continuar, né? O cara se sente importante e ele não é importante, ele não devia ter essa importância. Só acho que o Abel podia fazer esse ajuste na hora de se comunicar. Abel, boa noite. Com os 3 zagueiros em campo, como você disse que gosta de jogar, eu queria que você falasse sobre a belíssima partida do Piquerez e do Mike e sobre o posicionamento do Endrick, que não foi um centroavante fixo entre os zagueiros e sim um pouco mais posicional pela direita. A ir ao encontro dos jogadores, a situação de 3 zagueiros permite aos nossos laterais poderem estar subidos ao mesmo tempo, o que não acontece com uma linha de 4. Uma linha de 4, uma equipa que seja equilibrada, os laterais têm que subir à vez. Fica muito mais espaço para se ocupar com uma linha de 4 que uma linha de 5 quando tens que defender, quando o adversário te aguça com 5 ou 6 à profundidade. Este sistema potencia muito os nossos laterais. O Piquerez fez golo, o Mike podia ter feito, o Rocha fez. É um sistema que potencia muito os jogadores de fora, que chegam bem. O Endrick jogar pelo lado meia esquerda é aquilo que ele gosta. Nós metemos-lo a jogar a centroavante no centro contra o Grêmio, não funcionou, noutros jogos não funcionou. Ele é E nunca vai funcionar. Ponta centroavante. Quer dizer, nunca não. Pode vir a funcionar se ele aprender, mas até agora, pela característica que ele desenvolveu, o Endrick não pode ser 9-9. A gente está falando isso há meses, né? Mas vamos lá. Se eu deixo ficar no meio, o potencial dele, as arrancadas dele, o vir de trás para a frente, ele perde isso tudo e nós experimentamos, por isso que nós também o estamos a conhecer, a perceber onde é que ele pode ser mais agressivo no jogo, mas mais do que tudo é dar os parabéns à equipa. Foi uma equipa resiliente, dar os parabéns a um jogador que muitas vezes aqui é mal amado e tem sido a peça-chave para esse sistema, que é o Luan. Infelizmente aqui muitas vezes os jogadores, quando as coisas não correm bem, são massacrados pela imprensa, pelos mídias. Infelizmente é assim que funciona, e depois saem daqui e vão para outros países e fazem grandes carreiras, grandes jogos, porque são livres e não têm essa pressão maliciosa, porque no futebol há formas de criticar, há formas de ser agressivo, mas também há formas de ser ofensivo. Infelizmente aqui, muitas pessoas, quando pegam no microfone e o metem na boca, são ofensivas. E isso, nós, antes de ser jogadores, somos homens, temos família, temos filhos, temos pais, e por isso que muitos deles, como todos nós, depois pensamos se vale a pena continuar ou então mudar e ir para o outro lado, ir à procura de outro tipo de contextos. Vamos de novo falar a mesma coisa. Acho que o Abel dá muita importância para esse tipo de gente. E ele está falando de Enzolândia e também de jornalistas, né? Acho que ao mencionar esses caras, ele retroalimenta o monstro. É a máxima do Massini, né? Não alimentem os animais. Não vamos alimentar os animais, vamos parar de... Eu sei que é tentador. Eu mesmo caio nessa armadilha constantemente, né? Mas a gente pode tentar se policiar, todo mundo, e simplesmente ignorar, cara. Porque daí esses caras vão falar, pô, eu acho que eu não
não estou mais causando efeito nenhum fazendo isso. E para, né? Acho que é uma tática que a gente usa desde que é criança, né? Na hora do bullying, na hora quando a gente está no jardim da infância. Se você acusa o golpe, aí que, né, o apelido pega mesmo. Então a gente tem que usar a nossa maturidade, usar a nossa experiência para não deixar esse tipo de coisa influenciar mais do que deve, né? Ou seja, não tem que influenciar nada, né? E ao mencionar esse tipo de comportamento em coletivas constantemente, ele acaba estimulando os caras a continuarem até aumentarem esse tipo de coisa. Grande vitória do Palmeiras. Grande jornada, partida histórica. O Palmeiras repete a maior goleada que já havia aplicado no São Paulo em 109 anos de história. Pouco menos, porque o clássico existe desde 1930. Então são 93 anos. A maior goleada aplicada pelo Palestra Palmeiras no São Paulo. Repete o placar de 1965. Já havia aplicado 5-0 uma vez. Já meteu 8 no Santos, já meteu 8 no Corinthians. Podia ter enfiado pelo menos 6, 7 ontem. Mas fica para a próxima. Estamos todos muito satisfeitos, muito felizes. E vamos para essa conclusão de temporada, jogo a jogo, para ver o que acontece. A vaga direta na Libertadores deu a possibilidade, né? Deu um salto muito grande ontem, até porque o Flamengo perdeu. Então, uma coisa que estava difícil, que o Palmeiras parecia que precisaria lutar muito para conseguir, parece que tende a ser uma coisa natural. Agora é ver se o Botafogo vai vacilar, se o Botafogo vai dar mole. Não acredito, né? Até umas 2, 3 rodadas atrás eu acreditava. Parece que o Botafogo se reencontrou, está jogando tranquilo e tende a chegar numa pontuação que ninguém vai alcançar. Tende. Agora, se vacilar, se derreter, e se o Palmeiras fizer uma campanha perfeita ou próxima da perfeição, pode chegar no final ali e beliscar. Tá? Eu acho que vai acabar qualquer tipo de ilusão se no jogo da semana que vem, da quarta-feira, contra o Botafogo, lá em Botafogo, se o Palmeiras não conseguir a vitória. Aí acaba. Agora, se ganhar lá, né, e o Botafogo, por exemplo, tiver tropeçado no fim de semana, vai jogar com o Cuiabá, né? Se tropeçar com o Cuiabá e perde do Palmeiras, nossa senhora. Aí segura a emoção do palmeirense que vai começar a fazer conta de novo. Temos que fazer jogo a jogo, ganhar do Bahia, ganhar do Botafogo e ver o que acontece, né? O campeonato só termina na 38. Mas por enquanto vamos focar em G4, que é o que está mais próximo da lógica, né? E ver o que acontece, com calma. Vamos desfrutar. Mais uma vez, Palmeiras nos dá essa oportunidade de desfrutar. Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5! São Paulo 0. Um grande abraço a todos e saudações alviverdes.